Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nesse ambiente de tanto frio, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou de novo. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Só você que na semana passada encontrou o Senhor Jesus, dá um glória a Deus. A igreja está ficando boa. Glórias a Deus. Muita gente encontrou Jesus na semana passada. E quem é que está encontrando Jesus hoje na oração, no louvor, na palavra? Dá um glória a Deus que eu quero te conhecer. Aleluias. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus em tudo em nossa vida, se você se entregar a Ele. Amém? Meus irmãos, queria agradecer mais uma vez por estar nesse domingo congregando com vocês. É um prazer tremendo de estar adorando meu Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Marcelo, nosso querido pastor Kleber, pastor Milton, pela oportunidade. E agradecer meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, as obreiras. Tanta coisa linda o Senhor tem feito. Nossos músicos, coral, a minha esposa, todos vocês que se dedicam ao Senhor, que estão aqui presentes como técnicos de som, todos aqueles que estão na segurança, muito obrigado por vocês. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria celebrar com vocês hoje algo muito especial. Quem de vocês leva para casa o culto doméstico, a escola bíblica doméstica? Aquela folhinha que nós colocamos. Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Amém. Todas as noites, quando estamos quase no término do culto, nós levamos exatamente esta folhinha. Ela tem um estudo por 2 semanas, ela vale, né? E na semana passada, meu irmão, minha irmã, nós concluímos pela primeira vez a leitura do Novo Testamento inteiro. Então você que recebeu, está me ouvindo, minha irmã? Consegue me ouvir? Melhorou? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Eu preciso de uma ajuda aqui, meu irmão. Nós não estamos te ouvindo, o pessoal não está ouvindo, só eu estou ouvindo, eu estou me ouvindo. Agora vocês estão ouvindo agora? Amém. Então eu vou retomar com vocês aqui, porque isso é importante. Obrigado. Você que recebe a escola bíblica doméstica, que vem através do culto doméstico, essa folha que nós entregamos no final do culto. Nós celebramos no domingo passado o Novo Testamento inteiro. Então, se você teve a oportunidade de levar para a tua casa e você seguiu aquele roteiro, você já leu o Novo Testamento inteiro. Nosso grande objetivo é que você leia a Bíblia inteira de uma forma com a sua família tranquila e no seu lar. E isso você traga esse hábito, amém? Então eu queria que você desse uma salva de palmas ao nosso Senhor, porque Ele está permitindo que fizesse isso. Agradecer também ao irmão Matias, ao irmão Marisa, por ter se dedicado a fazer esse mapping da palavra de Deus através do Espírito Santo. Esse é um momento de alegria, meu irmão, minha irmã. E para hoje, o que o Senhor preparou, meus irmãos, minhas irmãs? Depois de 40 dias, o Senhor permitiu que tivesse a interpretação de um sonho que Ele trouxe para mim. E nós vamos falar sobre a interpretação desse sonho. É uma interpretação profunda, que eu não tinha entendido, vou ser muito honesto com vocês. Mas aí Ele revelou a palavra. E eu quero que vocês, meus irmãos, coloquem no teu coração o seguinte. Uma pergunta. Eu quero que você responda no final do culto, eu quero que você responda para você. Amém? A pergunta é simples. Afinal de contas, nós acreditamos e confiamos em Jesus? Ele é profunda essa conversa, meu irmão, minha irmã. Ela é profundíssima. Eu vou repetir. Afinal, eu confio e creio no Senhor Jesus. Ele está pedindo para que a gente responda no nosso coração para Ele. Amém? Meus irmãos, tudo que é de Deus nós conhecemos, começamos com oração. Levanta o seu braço, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você aprenda a orar com os braços erguidos, se você puder, porque é assim que o Senhor ensinou Moisés na sua vitória. Eu quero que você tenha vitória em tudo na sua vida. Ora comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos juntos, meu Senhor. Nós estamos congregando como a Igreja de Cristo. Nesse pedacinho da Igreja de Cristo que nós fazemos parte, onde o Senhor Jesus é nossa cabeça, e nós somos um pedacinho de um membro que o Senhor quiser.
é assim que nos colocamos inteirinho à sua disposição. Eu vim pedir perdão pelos meus pecados, meu Senhor. Eu peço para que meus irmãos e minhas irmãs nesse momento se coloquem também da mesma forma, peçam perdão ao Senhor pelos seus pecados, porque somos falhos e pequenos e precisamos da sua misericórdia todos os dias, Senhor. Eu venho suplicar ao Senhor aqui nesse dia, e que meus irmãos, que minhas irmãs vieram aqui te adorar, que nós nos coloquemos à sua presença de uma forma profunda, onde nós pedimos ao Senhor que a sua palavra seja ministrada pelo Senhor, não por homem nem por mulher, mas sim, meu Senhor, que teu Espírito Santo de Deus esteja em nós, que nós consigamos entender cada palavra, cada detalhe que o Senhor vai falar conosco através desse momento, e que a nossa transformação seja completa em nossas vidas. Senhor Jesus, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós cremos, pois o Teu sacrifício perfeito nos leva ao Pai. O Teu sacrifício perfeito nos trouxe o Espírito Santo em cada um de nós. E através deste momento, em que nós vamos celebrar e Te adorar, através da palavra, uma palavra que veio inspirada pelo Teu Espírito, uma palavra que veio para transformar as nossas vidas, uma palavra que veio para aumentar a nossa fé, pois nós cremos naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, desta forma, eu peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aproveitar que você está em pé. Abre Mateus, capítulo 14, versos 26. Mateus, capítulo 14, versos 26. E nós vamos ler Mateus, um tremendo cobrador de impostos. Se é de acordo com os estudos, Mateus era muito bom em matemática e tinha uma memória fabulosa. Tanto é que você lê o Evangelho de Mateus, dado pelo Espírito Santo, você vai ver detalhes. E o lugar que nós vamos agora ler, você imagine um grande lago. Um grande lago. Mas pensa um lago grande. Pensou um lago grande? Multiplica por 3. Este é o lago que você vai ver. Ele é tão grande esse lago que você vai chamar de Mar da Galileia. Quer dizer que o Mar da Galileia é um lago, é um lagão, que você não consegue nem ver a outra margem. Você não vê a outra margem. E ele é tão grande que quando o vento sopra, faz onda e parece o mar. E até prainha, são prainhas de pedra pequenininha, não é praia de areia, como nós temos no Brasil. São praias de pedra pequenininha. É onde Jesus estava. Ele estava nesse lago enorme, que nós chamamos Mar da Galileia. Quem está entendendo, dá glória a Deus? Eu quero que você pense nisso. O mar imenso, um lago imenso, que você vai batizá-lo de Mar da Galileia. Mateus capítulo 14, verso 26, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Quem achou da glória a Deus? Muito bom, igreja. Essa igreja está ficando afiada na Bíblia, viu? Estou gostando de ver. Mateus capítulo 14, verso 26, na nova tradução da linguagem de hoje, que é parecidíssima com o que você tem, mas é uma linguagem mais acessível, diz o seguinte: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Você imagina aquele bando de homens gritando de medo. E continua. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Eu vou repetir. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. O Senhor Jesus responde: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E ele volta então no verso 32. Então os dois subiram do barco e o vento se acalmou.
E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu vou repetir: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, vai se aceitando, colocando sua Bíblia do lado e dá uma salva de palmas à palavra do Senhor. Você que chegou agora, estamos lendo Mateus capítulo 14, verso 26. Consegue me ouvir aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Amém, obrigado. Palavra linda, meus irmãos, minhas irmãs, né? Tenho absoluta convicção que você uma vez já ouviu essa palavra, mas o que o Senhor me trouxe, eu queria discutir com você hoje. A água, como você bem sabe, ela é fundamental para nós, em tudo. A água, se você for observar, a água é motivo de libertação. Quando você vê o povo judeu saindo do Egito e você vê que Moisés atravessa o mar, o Senhor abre a água e faz o seu povo atravessar e, portanto, salvar. Da mesma forma, esta água, quando o Senhor Jesus, ele ainda antes de começar seu ministério, o irmão Rick trouxe isso para nós durante o preâmbulo, né? Durante o início do nosso culto, essa mesma água serviu para o batismo. Portanto, essa água, ela salva, e essa água, o Espírito Santo, ela te simboliza você, um homem ou uma mulher nova após o batismo. Amém? Mas hoje eu queria trazer para você uma visão um pouco diferente da água, meus irmãos, minhas irmãs. Porque aquilo que o homem, quando ele vai para a água, ele tem um detalhe importante. O homem não foi feito para morar embaixo da água, foi ou não? Não. O homem, ele pode até encher os seus pulmões e ele pode mergulhar na água. Mas o interessante, o Senhor me deu uma visão muito clara, onde tinha muitos irmãos e irmãs embaixo d'água e estavam desesperados para subir fora da água. E esse desespero era porque imagina você terminando o seu oxigênio e você querendo sair da água e colocar a tua cabeça fora. Alguns conseguiam, mas a maioria não conseguia. E o Senhor mostrava e falava: o que está na água é o mundo. O mundo sufoca. O mundo não te deixa você respirar. O mundo, quando você está querendo respirar, quando você está querendo se libertar dessa situação, você acaba tendo angústia. E da angústia você tem a depressão. E da depressão você começa a trabalhar com droga, trabalhar com felicidade que não existe, e tem uma série de diferenças e implicações. Eu quero que você pense agora onde nós vimos Jesus, e Jesus andando sobre a água. E eu quero que você entenda que na água é o que o mundo está oferecendo para você e para mim. Eu quero que você agora entenda que neste momento que nós estamos discutindo, aquilo que está embaixo da água, ou aquele que está embaixo da água, aquela que está embaixo da água, ela está sentindo tamanha opressão, porque ela está querendo um oxigênio. Mas quando levantar e sair da cabeça da água, esse oxigênio tem um nome. Esse nome chama-se Jesus Cristo, porque Ele que está em cima da água. Está dando para entender, meus irmãos, minhas irmãs? Quem está em cima da água, esperando para te dar ar, te dar esperança, é um só: Jesus Cristo. E olha que interessante, meus irmãos, minhas irmãs, quando você consegue entender que foi a que o Senhor me deu, e demorou para entender isso, eu vou ser muito honesto com vocês. O Senhor me deu essa visão em sonho, e consegui interpretar através desta palavra, eu comecei a entender o que o Senhor faz na nossa vida. A primeira delas, o Senhor te suporta mesmo na água. Presta bem atenção, eu vou repetir. O Senhor te suporta mesmo quando nós estamos na água. E é muito simples, meu irmão, minha irmã. Olha que interessante quando você vê isto. Uma pessoa que afoga, ela entra num desespero. Vocês já ouviram a expressão chamada abraço do afogado ou não? O abraço do afogado é quando o camarada está, o irmão da irmã está afogado, aí alguém vem, busca esta pessoa, e essa pessoa, se não tiver uma técnica, aquele que está afogando, afoga a outra pessoa junto, é chamado do abraço do afogado.
Nesse momento, quando você olha para tudo isso acontecer na sua vida, você fala, esse é o desespero que você chega. Mas o que você tem quando você sai desse sufoco que está embaixo d'água, quando você consegue respirar, é que você recebe o alívio e, portanto, você recebe a paz. O que o Senhor Jesus Cristo tem para você é uma paz que o mundo não conhece. E essa é uma consequência daqueles que, quando sai da água, bate o olho, vê Jesus Cristo, e o que você tem é a paz. E esta paz o mundo não conhece, porque o mundo tenta comprar uma paz falando que você tiver dinheiro, você tem paz. Eu ainda não vi alguém que tenha muito dinheiro com paz. Nem mesmo os empresários que têm centenas de milhares de funcionários. Você imagina ele dormindo com a folha de pagamento na cabeça ou não? Mesmo assim, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando para você que é pecado você ser rico, não, pelo contrário. Eu quero dizer para você o seguinte, que a prosperidade verdadeira que o Senhor tem para você é algo que ninguém reconhece, que é a paz. Portanto, a paz não vem primeiro para você conhecer Jesus, a paz vem quando você sai da água, você encontra Ele, é aí que Ele domina a sua vida, a paz domina a sua vida, meu irmão, minha irmã. É isto que eu queria que você conhecesse. A maior consequência da presença de Jesus na sua vida é que você comece a ter a paz. A paz que você começa a ter quando o problema vem, a paz que você começa a ver quando você ainda está enxergando o mundo, você trabalha, você estuda, você vive nesse mundo, portanto você sofre nesse mundo, mas pode ter certeza que quando você bate o olho, você tira a cabeça da água e você olha para Ele, a paz vem imediatamente. E pode ter certeza que a solução vem junto com Ele. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Se você acha que primeiro precisa ter paz para encontrar Jesus, e eu falo isso pelo seguinte, muita gente não aceita o Senhor Jesus que diz, não estou em condição. Deixa eu contar para você, ninguém tem condição de encontrar Jesus. Ninguém. Mesmo João Batista. João Batista, o primo de Jesus. Quem sabia que João Batista era primo de Jesus? Levanta a mão. Isto, estou gostando de ver. Era primo de Jesus. Nasceu na frente dele. Maria, sua mãe, quando vai visitar sua prima para ajudar em alguma coisa, há uma emoção tão grande que o feto balança, diz a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus estava presente naquele lugar, desde a barriga da mãe. Mesmo ele, que foi considerado pelo Senhor Jesus como o maior profeta que a terra já viu, não foi Elias, não foi Jacó, não foi Isaac, não foi Abraão, não foi nada, foi João Batista. Ele fala, João Batista, mesmo com tudo dele, ele ainda é menor do que o reino de Deus. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa que João Batista sofreu? Lógico que ele sofreu. Ele sentiu na pele? Lógico que ele sentiu na pele. Mas da onde que vem? Ele precisou estar paradinho, bonzinho, sentindo em paz para aceitar o Senhor Jesus? Não, pelo contrário. Ele aceita primeiro que aquele que ele vai ter que batizar, e que ele diz, eu não sou digno sequer de amarrar a sandália dos teus pés, é Ele que vai consumir, é Ele que vai dar a paz. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Nunca ninguém vai estar preparado para encontrar Jesus, mas Ele está preparado para te dar a paz. Amém? Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Abre sua Bíblia em João capítulo 14. Eu quero que você receba esta paz, meu irmão, minha irmã. João 14, verso 27. Abre João, meu irmão, minha irmã. João foi um dos poucos discípulos de João Batista, que também foi discípulo de Jesus. Olha que interessante. Aliás, os apóstolos, os discípulos mais chegados de Jesus, você tinha de tudo lá. Cobrador de imposto, pescadores, como vocês já sabem, pescadores que eram discípulos de um, depois foram para Jesus. Tinha inclusive o pessoal que hoje virou a Mossad, né? Que é exatamente a polícia israelense, que eram guerrilheiros, que eram realmente guerrilheiros, que lutavam contra o exército romano no domínio. Era impressionante como Jesus trouxe todo tipo de pessoa. João capítulo 14, verso 27. Quem achou, dão glória a Deus? Preste atenção agora, meus irmãos, minhas irmãs, trago você de novo para o que nós falamos. Diz o seguinte a palavra do Senhor, deixo com vocês a paz, é o que o Senhor Jesus está falando. Olha a promessa que Ele tem para você, que crê nele.
Ele deixa para você a paz. Ele diz: é a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Muitas vezes a paz que o mundo dá para você ganhou um feriado. Opa, quer dizer que 2 dias no trabalho? Que paz está minha vida. Quando você menos espera, você acorda, dá uma confusão na sua casa. Isso não é paz. O mundo chega e fala para você: olha aqui, estou dando umas férias maravilhosas para você. Você tem que tirar férias, né? Tem que descansar a cabeça, tem que fazer isso. O Senhor quer você, aliás, Deus descansou no último dia, não foi? 7º dia do Senhor, nosso Deus, para. Isso é para todo mundo que gosta de ser trabalhador 7 dias por semana. Tem que dar uma paradinha assim. Você é templo do Senhor, você tem que guardar o seu corpo a Deus. Mas presta atenção que eu estou falando para você. Quando você olha para tudo isso, você fala o seguinte: o que é que está faltando? É paz. E quem dá essa paz é Ele. Ele está prometendo para você: não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Eu vou repetir: não fiquem aflitos e não tenham medo. Amém? Nós falamos de coragem aqui, né? O texto que nós lemos primeiro, que foi em Mateus 14, nós estamos lendo agora Mateus 14, 27, e antes lemos 26 para frente. Vocês podem ter reparado claramente, meus irmãos, minhas irmãs, o que acabou, João 14, 27, vocês podem ver claramente o que acabou de acontecer. A coragem não traz a presença do Senhor. A falta da coragem não traz a presença do Senhor. Mas quando você tem a presença do Senhor, você tem a paz. E se você tem a paz, você tem a coragem que Ele te dá. Por isso que se fala muito, meus irmãos, minhas irmãs, como é que eu enfrento um problema? Eu enfrento com o Senhor Jesus. Primeiro, Ele te dá paz. Segundo, Ele te dá coragem. Porque todo problema exige coragem para você enfrentar. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém. Vamos falar o segundo, meus irmãos. O segundo ensinamento dessa primeira palavra de Mateus. O Senhor te convida para você andar sobre a água. Olha o que Ele está fazendo. O Senhor te convida para você andar sobre a água. O ímpeto de Pedro, você imagina Pedro como é? Você começa a ler as palavras do Senhor antes de Pentecostes, você vê um Pedro totalmente agitado, né? Uma pessoa extremamente agitada. Pedro sempre teve aquele ímpeto da primeira pergunta, a primeira palavra, tudo dele. Então, quando você olha para Pedro, Pedro diz: se o Senhor me convidar, eu vou. Só que a resposta não foi para Pedro, foi para todos nós que estamos hoje aqui. Ele está falando: você quer andar sobre as águas? Então, venha. O que significa isto? Significa o seguinte: você realmente crê e confia em mim? Pedro, quando ele sai do barco, ele olha só para um. Quem é esse um? Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, ele mostra que confia e crê. E sai, levanta e começa a andar. Mas quando Pedro olha para o mundo, veio no coração dele a desconfiança. E a desconfiança gera o quê, meu irmão, minha irmã? A falta de fé. Não adianta a gente se enganar não, meu irmão, minha irmã. Se algum dia você desconfiar de Jesus, eu quero que você lembre no teu coração: você está sem fé. Porque a confiança em Jesus, ela é total e plena. A confiança em Jesus não é uma confiança que você coloca para trás. Porque o que acaba acontecendo é muito simples. O Senhor Jesus diz: se você confia, se você tem fé, vem que eu estou com você. E quantos problemas a gente adia a resolução deles? Porque nós não confiamos em Jesus. Quantos problemas espirituais nós deixamos porque nós não confiamos em Jesus? Quantos problemas do trabalho nós não temos a coragem de achar que Jesus está comigo no trabalho? E Jesus está com você no trabalho. E Jesus está com você naquele momento de enfermidade. O Senhor está com você na tua faculdade. O Senhor está com você se você tiver confiança e crer quando você atravessa a rua. Porque você é templo do Senhor. Se você tiver consciência de que você é templo do Senhor, então você sabe que Ele está com você 24 horas por dia. Ele só não está com você quando você não quer. Essa é a grande verdade. Estou certo ou errado, meu irmão, minha irmã?
Porque quando a gente duvida daquilo que o Senhor Jesus tem para nós na nossa vida, pode ter certeza, a paz some da nossa vida. Aí a gente abre a porta, sabe para quê, meu irmão, minha irmã? A gente abre a porta para a contaminação desse mundo. É quase como se você pegasse o barquinho e deixar um furo entrar, e aí ele começa a descer e afundar. Só que você diz, Senhor, eu peço perdão. Aí ele vem junto com você. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? O maior benefício que você tem quando você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo é a paz que Ele vai dar para você. Amém? Mas não se esqueça que Ele está convidando você não para ficar com o corpo dentro da água. Ele está convidando você para sair do seu corpo da água e entrar e começar a andar sobre a água, junto com Ele, em tudo na sua vida. Este é o maior convite que Ele tem para você. Amém? Meus irmãos, você está pensando que isso aqui é algo novo com Jesus? Isso é promessa do Pai, usando os seus salmistas. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus está fazendo é obedecendo ao Pai. Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Salmo 37, por favor. E vai direto no verso 23. Salmo 37, verso 23. E quando você achar, dá glória a Deus. Diz o seguinte a palavra do Senhor em Salmo 37, verso 23. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. A grande pergunta é, o que é agradável ao Senhor? Agradável ao Senhor, como já disse a sua palavra, é que você e eu creamos que o Senhor Jesus foi mandado por Ele para a terra, que você creia que Ele morreu e ressuscitou em seu favor. Se você crê nisso, você está sendo agradável a Deus. Amém? E ele continua, se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Veja só, não entendi, eu repito. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Quer dizer então que se você em algum momento, você não creu e duvidou, mas você diz, eu me arrependo. E você olha para Ele, Ele está prontinho, com as mãos para te levantar. Assim como Ele te chama e diz, vem para mim, assim também quando você fraqueja, Ele está próximo para te levantar. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Tudo que o Senhor Jesus está mostrando para nós é muito simples. Eu te dou a paz. Quando você está sem fé, eu estou perto. Quando você abre os seus olhos, você vai me encontrar. Quando você diz, me dá sua mão, Ele dá sua mão e Ele recupera você. É isso que Ele está falando, meus irmãos, minhas irmãs. E quando você olha para um momento de recuperação, de revisão como esse, o que nós estamos fazendo é nada mais, nada menos de nós olharmos para Ele e dizer, que maravilha o Senhor fez da nossa vida. Mas o Senhor não para aqui, meu irmão. Jesus, na verdade, dá a mão para todos que procuram. Esta é a maior inversão de valores que existe. Nós falamos agora há pouco, né? Como é que eram os discípulos que viraram depois apóstolos de Jesus? Tinha tudo. Tinha guerrilheiro, preparado para, com todo respeito, matar soldado romano. Você tinha cobrador de impostos, com todo respeito, odiado pelo povo inteiro. Pescadores, que eram pessoas invisíveis. Sabe o que é uma pessoa invisível? Quando você passa pela pessoa e você não olha para ela. São as pessoas simples, né? Que o Senhor Jesus fez, olha para todas as pessoas simples. Quando você olha para isso, a única coisa que quando você olhar para Ele, quando eu vejo Jesus, eu vejo de uma forma espetacular. Sabe qual é a forma que eu vejo? Eu vejo Ele estendendo as mãos. Que é o que Ele está fazendo para você e para mim neste momento, meu irmão. O Jesus que eu conheço, não é o Jesus que vai olhar para você e para mim e falar, você fez isso, você fez aquilo. Não é isso não. O Jesus que eu conheço, que me leva ao Pai, a qual eu sirvo, me traz o Espírito Santo, é aquele Jesus que está exatamente quando Pedro começou a afundar na água. Quando Pedro começou a afundar na água, ele só olhou para Jesus. E Jesus simplesmente pegou a sua mão e trouxe ele de volta.
Isso, o que ganhou Pedro com isto? Pedro voltou a ganhar a paz. E o Senhor Jesus ainda brincou com Pedro, né? Ele pega na mão dele e fala assim: que falta de fé você tem? E levanta ele. E quantas vezes a gente não mostra a falta de fé na presença do Senhor, meu irmão? Porque quando você olha a grande pergunta que o Senhor fez no comecinho da nossa conversa, foi muito simples. A grande pergunta é: você confia, você acredita nele ou não? Onde é que está o seu corpo? Seu corpo está com metade dele no mundo e só a cabeça dele para fora? Ou você está como Pedro na primeira versão do primeiro amor? Quando ele sai com a coragem da fé e começa a enganar. Essa é a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo para você e para mim também nesse momento. É a pergunta que o Senhor Jesus faz para cada um de nós quando a gente para adorar: que Jesus você quer? E ainda a pergunta é outra: onde você está nesse mar? Você está em cima dele ou você está com a tua cabeça dele? Eu vou um pouquinho mais, ou você está embaixo, olhando para o mundo, mas o mundo está te sufocando. E você começou a falar: eu quero ter oxigênio, e o meu oxigênio pode ser Jesus. Quando Pedro saiu, imagine Pedro, o Senhor Jesus falando: então, venha, está falando para você isso agora, venha. Quando Pedro saiu, ele começou a andar sobre as águas, o sentimento que eu tenho é que Pedro viveu algo muito importante: o primeiro amor. O primeiro amor de Jesus, com Jesus. Sabe o que é o primeiro amor de Jesus? Lembra que a primeira vez que você foi tocado pelo Espírito Santo e você ficou maravilhado e não parava de falar de Jesus na sua vida? Esse é o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor de Jesus? É quando você declara que Ele é o Senhor da sua vida e você fala: Ele muda a minha vida. Esse é o primeiro amor. Só que de repente você, assim como Pedro, deu uma olhadinha para baixo. Nessa olhadinha para baixo que você deu, você começou a ser sugado por ele mundo. Mas aí vem o Senhor Jesus e entrega a sua mão de novo para você. E diz o seguinte: olha para mim de novo. Vamos restaurar esse primeiro amor. E é isso que Ele quer essa noite. O Senhor Jesus quer restaurar o primeiro amor nosso, meu irmão. O Senhor Jesus quer restaurar aquele amor que você e eu tivemos sempre, quando nós olhamos para Ele e falamos assim: o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém? Quem que está sentindo o primeiro amor chegar no teu coração aí? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Eu estou sentindo. E é isso que acaba acontecendo, meu irmão, minha irmã. É o que a gente nunca pode deixar de ter. Para nós concluirmos, abre mais uma vez em Mateus, capítulo 11, no verso 28. Nós vamos fechar com Mateus, capítulo 11, verso 28. Abrimos com Mateus e vamos fechar com Mateus. Mateus, capítulo 11, verso 28. E quando você achar, eu quero ouvir um glória a Deus. Mateus, capítulo 11, no verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. O que o Senhor Jesus está falando agora é muito simples. Sabe essa carga que você está sofrendo aí? Angústia. Às vezes você está falando assim: eu não sirvo para nada, autoestima. Sabe quando você está falando: nada dá certo na minha vida? Você está autoprofetizando que nada dá certo na minha vida. Sabe quando você olha e diz para os olhos, para os cantos e fala assim: isso não está nada pouco bom para mim? Isso é sua carga. Quando você reclama do seu trabalho, você não está aguentando o seu esposo não está aguentando você. Isso tudo é carga. O que o Senhor está falando é o seguinte: traz a tua carga para mim, porque eu vou te dar descanso. Ele está levantando o seguinte: eu levanto você e vem para mim. Sai desse mar, que eu vou te dar descanso. E ele continua no versículo 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Sabe o que é bondoso, meu irmão, minha irmã?
É quando você não quer nem saber se a pessoa vai fazer alguma coisa de bom para você, você vai e faz para a pessoa. Isso que é bondoso. Se você faz com interesse, com todo respeito, você não é bondoso. Você está fazendo uma troca de favores. Mas o Senhor está falando, eu não estou esperando de você. Eu estou esperando que você venha até mim. E Ele está falando uma coisa muito importante, eu tenho um coração humilde. Sabe que é um coração humilde ou não? Sabe aquela vez que você chutou a porta para Ele? Que você disse, nunca mais quero te ver, Senhor Jesus? Sabe quando você estava naquele dia tão difícil que você falou, eu duvido que você existe, e a paz sumiu da sua vida? Ele é humilde o suficiente para te perdoar. Abrir o seu coração para você, levantar as mãos e falar, venha, e entregar as mãos para você e tirar desse mar. E ele vai terminando assim. E vocês, no versículo 30, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Muita gente fala, mas qual o dever que eu tenho com Jesus? Muito simples. Você acreditar nele, você confiar nele, você ter fé nele. Isso que é o nosso dever. Não é à toa que a gente vai para o saco, a gente afunda, porque a gente deixa de confiar no Senhor. E aí ele continua, a carga é leve por quê? Porque eu peço é isso. Jesus pede mais duas coisas para você, e para mim também. Eu vou lembrar você, que Deus seja a coisa mais importante na sua vida. E que você ame ao próximo como você ama você mesmo. E se você não se ama, eu gostaria muito que você conhecesse Jesus, porque Ele vai te dar amor, um amor infinito na sua vida. Amém? Está dando para entender? Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Esse mundo sufoca a gente. Esse mundo traz decepções para nós. Esse mundo é um mundo que, se você não aprender a perdoar todos os dias, você todos os dias vai ter no teu coração sempre uma angústia. Mas o que o Senhor Jesus está oferecendo é algo muito diferente para você. Que você sai desse mundo, sai desse mar, com as mãos deles erguidas e venha conhecê-lo. Mas conhecê-lo de tal forma que você vai colocar todos os problemas da sua vida em cima dele. E ele vai trazer para você o descanso, portanto a paz que você nunca teve. Portanto, meu irmão, minha irmã,